Amigos queridos, boa noite. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntinhos para trabalharmos, falarmos sobre Jesus, sobre as lições de Emmanuel, Chico Xavier, que nos renova a cada dia os nossos pensamentos, as nossas ações, que nos levam sempre a pensamentos melhores e a buscarmos sempre melhores caminhos. Boa noite, amigos, mais uma vez, porque estamos juntos e podemos estudar, podemos dizer muito obrigado. Hoje nós vamos estudar uma lição da coleção Fonte Viva, como sempre. Escolhemos da coleção o livro Ceifa de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E essa lição se denomina Estado Mental. É muito importante a gente prestar atenção no título, porque Emmanuel nos dá às vezes um título que parece que não tem muito a ver com o conteúdo, mas tem tudo a ver. Nós temos que ver como nós mantemos a nossa ligação mental com o plano superior, como nós estamos ligados ao plano superior dentro das nossas atividades, do nosso trabalho, da nossa hora de vigília, das nossas horas em que vamos nos recolher ao leito. Devemos sempre estar preparados para o momento certo e com o pensamento de acordo com esses momentos, para termos sucesso na empreitada, podemos levar a efeito os projetos, que temos compromissos, que temos que servir aos nossos irmãos, servindo primeiro as nossas necessidades que nos ligam mais ao Pai, que nos ligam aos nossos amigos espirituais, que nós sempre rogamos estejam ao nosso lado, nos ajudando a fazer as nossas tarefas. Tudo que temos e que fazemos depende desse momento, dessa ligação. Isso é muito importante. Portanto, o estado mental é o estado de ligação com o nosso eu e a espiritualidade. E diz, portanto, começando Emmanuel, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, Efésios 4, 23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Nós já conversamos sobre isso diversas vezes. Quando nós encarnamos porque temos comprometimento. Ninguém reencarna quando já está liberado dos seus compromissos com a espiritualidade perante os demais irmãos. Nós temos levado a termo nossas lições e muitas delas nos dizem, ou quase todas, que temos comprometimento, que nós deixamos passar muitos erros em outras épocas das nossas existências, que deságua na existência atual, que vem ter conosco hoje, que nós trazemos do passado muitos comprometimentos que nos dificultam
entre aspas, né, dificultam a nossa caminhada, porque ela se torna mais pesada, porque trazemos pesos que nós mesmos criamos em outros tempos. Pesos esses que nós precisamos nos desembaraçar, porque temos que cumprir com os nossos compromissos, resgatar esses débitos, para, resgatando os débitos, nos libertar do que nos oprime, que são esses pesos, essa dificuldade de caminhar que muitas vezes sentimos, quando na verdade são as dificuldades do passado, porque pensamos conosco, mas o que foi que eu fiz de errado que possa ter consequência agora dessa existência? Muitas vezes a gente sequer recorda que haja feito alguma coisa indevida, entre aspas. Mas sempre fazemos porque somos seres em evolução e não somos perfeitos. Portanto, é normal que isso aconteça. Mas, comumente, nós trazemos muitos comprometimentos do passado. Por isso, Emmanuel nos diz isso, que nós trazemos comumente essas condições menos felizes de vidas passadas e que acarretam os difíceis provações e privações de caráter negativo, quando de nossa permanência na Terra. E prossegue: provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e não teremos aquele lar harmonioso, pai, mãe, filhos, avós, todos reunidos, todos harmoniosamente ligados. Não teremos isso porque a maioria não tem, porque estão juntos ali, unidos, seres que entre si causaram problemas no passado. E estão reunidos exatamente para que se reajustem, para que encontrem esse reajuste. E no momento em que se unem, há divergências. As divergências vêm à tona. Mas é necessário que aconteça assim, porque esse encontro é exatamente para que venha brotar o arrependimento, para que venha brotar o amor em vez do desamor. Venha brotar, sim, sensações boas em relação aos nossos irmãos, porque nós precisamos deles e eles precisam de nós para nos reajustarmos. Somos seres que viemos juntos e caminhamos juntos. Portanto, provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A maioria, tem dificuldade de relacionamento, uns mais elevados, outros menos elevados. Uns já se encontram, já conhecem Jesus, outros não conhecem Jesus. Tem essas dificuldades de aprendizado, uns já trazem um espírito mais elevado um pouco, o outro menos elevado. Então, há diferenças entre eles. E o que é mais certo é que trazem dificuldades entre si, trazidas do passado. Outra coisa é a atividade profissional. Com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o nosso modo de ser. Fazemos uma atividade profissional, muitas vezes por necessidade econômica, mas não é aquela que nós gostaríamos de exercer.
não era que nós gostaríamos de ter para nossa sobrevivência, para trabalharmos com um sentimento de felicidade, por estar desenvolvendo algo saudável, mas algo também aprazível, algo que nos faz felizes. Nem sempre isso acontece. Na maioria não acontece. Portanto, a atividade profissional com muita frequência não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. Portanto, os nossos dirigentes, nossos amigos espirituais, os nossos companheiros, o nosso Pai Celestial, aqueles que nos ajudam a encontrar os caminhos pelos quais devemos palmilhar para mais rapidamente solucionar as questões que se apresentam em nossa existência. Muitas sabem que nós teremos dificuldades nas situações de trabalho também, mas elas se apresentam muitas vezes para que nós possamos nos reajustar, porque é através dela que vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Os nossos maiorais sabem disso. Nós não sabemos e muitas vezes dizemos, mas onde eu estava com a cabeça que fui escolher logo essa profissão para trabalhar, ou para estudar e trabalhar, enfim, onde eu estava que não percebi que não era isso que eu queria para a minha vida, mas na verdade era isso que eu precisava. Talvez eu não quisesse, mas era o que eu precisava. E Emmanuel continua colocando aí na questão as nossas dificuldades. Ele fala em outras dificuldades, a situação social. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, uma vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Ora, o que Emmanuel quer nos dizer? Que vivemos em circunstâncias dentro do campo social que nos movemos, em circunstâncias que nos levam a exigir de nós uma paciência que nós não temos, mas na verdade estamos fazendo um curso intensivo de paciência e de humildade, porque delas precisamos, porque fomos errados, falimos exatamente nesses setores da paciência e da humildade. Então nós vamos lutar com elas agora, na nossa situação social, com a paciência e a humildade. Às vezes, nós não vamos viver no luxo, vamos viver humildemente, porque precisamos exercitar a paciência e a humildade. Às vezes, outras situações se apresentam em que nós temos que mostrar que temos que aguardar o momento oportuno para nos libertar das dificuldades, ou ter muita fé, como temos, na verdade. Nós todos temos, com certeza, a certeza de que vamos nos melhorar moralmente e vamos cuidar do nosso corpo físico e espiritual para podermos encontrar um aprendizado melhor para levarmos adiante esse serviço de melhoria em relação aos nossos defeitos, às nossas mazelas,
No caso aqui, Emmanuel nos trazendo a paciência e a humildade como exemplos. Ele fala também de obstáculos de ordem econômica. Em muitos casos se erigem como cárceres de contratempos incessantes. Obstáculos de ordem econômica nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Aparecem em nosso caminho, sim, obstáculos de ordem econômica e cárceres de contratempos. E precisamos praticar esse respeito, em respeito aos bens da vida. Ter a paciência, a humildade, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica. Às vezes temos deficiências físicas e psicologicamente nos afetam. Muitas vezes acontece isso. Não conseguimos, na verdade, não é o termo, melhor dizendo, não estamos ainda preparados espiritualmente para termos o corpo físico que gostaríamos de ter, porque é necessário que passemos por essa prova, a prova da dificuldade de ter um corpo físico desajustado, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Nós temos que dar mais valor à parte espiritual do que à parte material, porque enquanto nós voltarmos a nossa atenção mais para o que é matéria, o nosso espírito fica em segundo plano. E nós temos que inverter essa situação. Primeiro nós temos que ver o lado espiritual e depois a matéria. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos. Nem sempre conseguimos o melhor trabalho, a melhor fisionomia, o melhor corpo físico, a melhor situação social, a melhor ordem, situação econômica e social, mas conseguimos ter consciência da necessidade do esforço que precisamos fazer para superar as dificuldades. Quando nós conseguimos assabarcar esse conhecimento de que temos que nos modificar, tudo mais será consequência. Por isso tem a mensagem de nosso Pai que nos diz: primeiro o reino de Deus e sua justiça. Depois tudo mais nos será dado por acréscimo. Exatamente isso. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, nem sempre. Mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Podemos já erguer o nosso ânimo, porque estamos já conseguindo nos levantar das dificuldades que tanto atravancaram a nossa marcha. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo,
sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Quando nós temos consciência de que podemos melhorar tudo aquilo que nos segura, que nos dificulta mais, nós temos consciência que podemos, depende de nós, nos libertarmos desses entraves, nós já começamos a sentir a felicidade que Deus reserva a todos nós. É um princípio de felicidade nesse mundo. Que Deus nos abençoe agora e sempre. E até a próxima semana, se Deus quiser.